Saudações a todos! Hoje retomaremos a nossa série de leituras comentadas com a leitura da nossa Carta Brasileira da Propriedade e do Trabalho, por nós escrita e lançada em junho de 2018, quando ainda ocupávamos a presidência da Frente Integralista Brasileira e já ocupávamos a presidência do Grupo de Estudos Perilo Gomes, e que pode ser lida tanto no portal da Frente Integralista Brasileira, como no blog do Grupo de Estudos Perilo Gomes. As fontes da Carta Brasileira da Propriedade e do Trabalho se encontram, antes de tudo, na doutrina social da Igreja, no solidarismo, no distributismo ou distributivismo, no corporativismo e no cooperativismo, e a escrevemos rapidamente depois de reler diversas obras, como o Código Social de Malinas, ou em francês Malines, as encíclicas Rerum Novarum, de Leão XIII, e 40º Ano, de Pio XI, as radiomensagens de Pentecostes de 1941 e de Natal de 1942, de Pio XII, o Manifesto de Outubro, de Plínio Salgado, o Manifesto Programa da Ação Integralista Brasileira, AIB, de Plínio Salgado com a colaboração de Miguel Reale, e a Carta Brasileira do Trabalho, de Gustavo Barroso, Carta Brasileira do Trabalho que foi, aliás, elogiada em fins da década de 30 pelo cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, que ressaltou o fato de que tal carta se baseia amplamente na doutrina social da Igreja. Como poderão ver a seguir aqueles que assistirem a este vídeo, a Carta Brasileira da Propriedade e do Trabalho afirma os princípios essencialmente cristãos da justiça social, da ampla difusão do direito de propriedade, da harmonia e da colaboração entre o capital e o trabalho e da autêntica democracia cristã ou democracia orgânica. E a propósito, cumpre lembrar que a expressão justiça social foi cunhada no século XIX pelo jesuíta italiano Luigi Taparelli d'Azeglio, apareceu pela primeira vez num documento pontifício na encíclica Iucunda Sane, de São Pio X, dada em 1904, e foi grafada 5 vezes na pouco aludida encíclica 40º Ano, de Pio XI, que data de 1931, 40º Ano da encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII. E é mister recordar, do mesmo modo, que Leão XIII sustentou a autêntica democracia cristã, que é também a verdadeira democracia orgânica, na encíclica Graves de Comune, de 1901. Bem, procedamos então à leitura da Carta Brasileira da Propriedade e do Trabalho. Carta Brasileira da Propriedade e do Trabalho. Por Deus, pela pátria, pela família, pela tradição, pela justiça social e pela justa propriedade, inspirados nos ensinamentos do Evangelho, do tomismo, da doutrina social da Igreja, do distributismo, do cooperativismo e do verdadeiro corporativismo, proclamamos os seguintes princípios. Primeiro, os bens econômicos, tanto naturais
quanto artificiais, derivam de Deus o sumo bem que os colocou a serviço da pessoa humana, de modo que os bens existem para o homem e não o homem para os bens. Segundo, prevista no Decálogo e de acordo com a natureza humana, a propriedade, aceita como um bem necessário pelo consenso universal ao longo dos séculos, é um direito natural, cujo uso deve estar subordinado aos ditames do bem comum. Fruto do trabalho, a propriedade e a projeção do homem no espaço, sobre os bens e sobre a terra, e também a projeção do homem no tempo, pela transmissão das heranças, e possui um caráter a um só tempo individual e social. Este caráter simultaneamente individual e social da propriedade, sublinhado, dentre outros, por Leão XIII na encíclica Rerum Novarum e por Pio XI na encíclica Quadragésimo Anno, não enfraquece, mas ao contrário, fortalece, robustece o direito de propriedade. Terceiro, a apropriação da terra e dos chamados bens de produção é plenamente legítima, uma vez que é conforme à natureza humana, e posto que, em regra, tal regime assegura, de maneira mais eficaz do que qualquer outro, a utilização das riquezas. Deve o detentor da riqueza, porém, ter sempre em consideração o fato de que os bens materiais estão destinados por Deus, em primeiro lugar, para a satisfação das necessidades de todos. Assim, o direito de propriedade não pode e não deve ser exercido de modo injusto, em detrimento de outros ou da comunidade, ou, em outras palavras, o uso da propriedade se subordina ao exercício de sua função social, e, em razão disto, ao direito de propriedade corresponderão deveres que o Estado, como guardião do bem comum, regulará e determinará, visando sempre a justiça social. Quarto, destarte, de acordo com a tradicional concepção tomista e cristã da propriedade, concebemos a propriedade particular como uma propriedade individual, em proveito de todos, nos opondo ao mesmo tempo à inexistência de tal direito e à concepção absoluta deste, e conscientes de que os problemas da propriedade com mais propriedade se resolvem, defendemos a máxima difusão de tal direito. Quinto, a propriedade usada retamente, cumprindo a sua função social, é a sólida base da dignidade, da independência e das liberdades concretas das pessoas e das famílias, devendo ser sempre protegida pelo Estado, que, ao mesmo tempo, detém o direito de desapropriar, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, a propriedade cujo detentor não cumprir os seus deveres em face da comunhão social. Sexto, a pequena e a média propriedade agrícola, profissional, artesanal, comercial ou industrial devem ser garantidas e favorecidas pelo Estado, que deve, ademais, fomentar a formação de cooperativas que lhes assegurarão
todas as vantagens das grandes empresas. Sétimo, considerando que o capitalismo não é o regime da propriedade e da livre iniciativa, mas sim o sistema em que o sujeito da economia é o capital e em que o acréscimo ilimitado deste é considerado o objetivo final e único de toda a produção, bem como o sistema em que indivíduos e grupos de indivíduos podem usurpar as propriedades alheias por meio de trustes, cartéis, monopólios e oligopólios, nos proclamamos defensores da propriedade e, portanto, anticapitalistas, e pugnando pela generalização da propriedade, fazemos nossas as seguintes máximas: menos capitalismo, mais propriedade, e menos capitalismo, mais capitalistas. Oitavo, o direito de herança, que está estreitamente ligado ao direito de propriedade, é, assim como este, de essencial interesse social. O Estado não pode suprimir, direto ou indiretamente, a herança. Caso o faça, estará ele atentando gravemente contra o bem comum e ofendendo invioláveis direitos da pessoa humana e da família. Entendemos que os atuais impostos sobre as heranças têm clara natureza confiscatória, atentando contra o princípio da propriedade, e julgamos que o Estado deva suprimir toda e qualquer tributação sobre a transmissão de heranças, preservando assim o patrimônio familiar na sua integralidade. Existem tributos justos, necessários ao bem comum e mesmo recomendáveis, como também existem tributos injustos, muitas vezes extorsivos e asfixiantes das riquezas nacionais. Estes últimos, evidentemente, devem ser extintos. Nono, não somos estatistas nem liberais. Não defendemos o Estado máximo nem o Estado mínimo. Sustentamos, sim, o Estado necessário, indutor do desenvolvimento econômico e social, promotor do bem geral da nação. Em outros termos, entre os dois extremos, a saber, o Estado-providência, o Estado-fetiche, do socialismo e o Estado-polícia, do liberalismo, colocamo-nos numa justa linha intermédia, segundo a qual o Estado, de acordo com o princípio de subsidiariedade, deve interferir nas relações econômicas e sociais apenas quando isto for necessário, atuando onde os particulares não puderem fazê-lo, seja por insuficiência, por deficiência ou inconveniência. Nesta última hipótese se enquadra a exploração de bens vitais, a segurança nacional, como é o caso dos minérios atômicos, ou a independência econômica do país, como é atualmente no Brasil o caso do petróleo. Décimo, ente essencialmente social e político, o homem não vive em sociedade como indivíduo isolado, sendo parte de diversos grupos, organismos ou corpos sociais naturais. Assim, não é a sociedade uma multidão amorfa de indivíduos, mas um conjunto orgânico e uma hierarquia de grupos naturais, cujas aspirações devem sempre chegar ao Estado, Estado que é, por seu turno, a síntese e o coroamento dos grupos naturais. 11. A família, primeiro grupo social natural,
e célula máter da sociedade, tem como alicerce a natureza humana, sendo anterior ao Estado, que deve preservá-la e jamais violentá-la. O Estado, que nasce da família e dos demais grupos naturais integrantes da sociedade, deve ser forte, sobretudo moralmente forte, para proteger a família e os demais corpos intermediários. 12. Projeção do homem no tempo, ligando-o ao pretérito e ao porvir, e também no espaço sobre as demais pessoas, a família, pequena grande associação, em que recebemos a vida e grande parte da educação, e de cuja vida depende a vida da sociedade como um todo, deve ser provida de meios que lhe assegurem as suas justas liberdades e a sua independência econômica. 13. Para a maior proteção da família, célula básica e fundamental da sociedade, pleiteamos a instituição do bem de família, totalmente isento de quaisquer impostos, assim como a instituição do salário família e do voto familiar. 14. A ordem social e econômica tem por fim promover o bem comum e realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base na liberdade de iniciativa, na função social da propriedade, na valorização do trabalho, na harmonia, solidariedade e colaboração entre os diferentes segmentos da sociedade e entre o trabalho e o capital, na difusão da propriedade, na expansão dos empregos e na repressão aos abusos de poder praticados pelos grandes grupos econômicos e financeiros nacionais e internacionais. A harmonia, a solidariedade e a colaboração entre o trabalho e o capital decorrem do fato de ser este o produto da acumulação daquele, não podendo, evidentemente, um existir sem o outro. Não pode o capital concentrar e absorver a totalidade dos frutos do trabalho, como não pode o trabalho dominar o capital. Cumpre ao Estado impor a necessária disciplina a ambos, dentro de rigorosas e vigorosas normas de justiça social, de modo que tanto os detentores do capital quanto os trabalhadores participem dos resultados e benefícios da produção de riqueza. 26. O trabalho é, a um só tempo, um direito pessoal e um dever social. Se o capital participa, 16, aliás, o trabalho é um só tempo, um direito pessoal e um dever social. Se o capital participa dos resultados do trabalho, é justo que o trabalho participe, em justa medida, dos resultados do capital. A dignidade da pessoa humana, criada por Deus à sua imagem e semelhança, exige uma organização social em que o trabalho não seja envelhecido como uma mercadoria, como tem sido no regime liberal capitalista, dando-se a todos os homens direito ao trabalho, direito de cumprir um dever social e humano, em condições tais que o ponham integralmente a salvo da miséria e de toda sorte de humilhações, permitindo que progridam e se desenvolvam moral, mental, social, política e economicamente, de acordo com as suas possibilidades e as suas capacidades.
Em outras palavras, não se pode atribuir apenas ao trabalho ou apenas ao capital aquilo que é produto do concurso de ambos, sendo uma grande injustiça que um deles arrogue a si todos os frutos de tal concurso, como fez o capital durante a nefasta era individualista liberal que viu o seu ocaso ao término da Grande Guerra de 14-18. 17. O autêntico regime corporativo é o modo de organização baseado no agrupamento dos homens de acordo com a comunhão de seus legítimos interesses e de suas funções sociais, tendo por necessário coroamento a representação pública e distinta de tais agrupamentos, representação esta que é absolutamente fundamental para que exista a autêntica representação política. 18. No autêntico regime corporativo, em que cada atividade profissional será representada e regulada por aqueles que a exercem, todos tornar-se-ão aliados e associados na grande obra do bem comum e da grandeza nacional, não havendo nele qualquer espaço para o ódio e a luta de classes. 19. Base da autêntica organização corporativa, o direito de associação é um direito natural e, portanto, anterior ao Estado, que deve mantê-lo e protegê-lo. 20. Como restou dito, o trabalho que é, ao mesmo tempo, um direito pessoal e um dever social, não é e não pode ser tratado como um artigo de comércio, uma mercadoria que se compra e se vende. Deve ser ele tratado como coisa humana, necessária ao homem para a sua subsistência e o seu desenvolvimento integral. Fruto do poder criador do ente humano, de seu sacrifício no cumprimento do dever, o trabalho, que é um meio do homem e não um fim em si mesmo, beneficia a todos e a cada um dos membros da sociedade e contribui para o engrandecimento do bem comum. Parte do homem na obra da produção, o trabalho pode ser intelectual, técnico ou manual. Tais diferenciações, contudo, são de modos de ser e não de essência, sendo o trabalho, com efeito, unitário do ponto de vista ético e em face do bem e das finalidades superiores da sociedade e da nação, devendo ser sempre protegido pelo Estado e por este coordenado no superior sentido da grandeza moral e material da nação. 21. Deve o salário corresponder às normais exigências da vida, de acordo com as condições do momento e do local. O Estado deve garantir a todos os trabalhadores um salário justo e digno, instituindo, juntamente com o voto familiar, o salário familiar. 22. A economia e as riquezas existem para o homem e não o contrário. Tendo em vista este fato e o primado do bem comum sobre o bem particular, deve o Estado, como guardião e gerente do bem comum, exercer uma ação positiva sobre a vida econômica nacional, imprimindo uma direção à economia e orientando-a no sentido do predomínio dos interesses sociais e nacionais sobre aqueles particulares. 23. Assim, a nação profunda e tradicional, a nação autêntica e verdadeira, ou em uma palavra, a nação integral, poderá realizar a grandeza da pátria organizando-a numa sociedade efetivamente orgânica e harmônica,
moralizando-a e dando-lhe a verdadeira justiça social e o verdadeiro progresso. Victor Emanuel Vilela Barbuí, São Paulo, 15 de junho de 2018. E aí, só para encerrar, um dos textos que eu tinha relido antes de fazer essa carta, que também foi de fundamental importância para a sua elaboração, é o estudo que Plínio Salgado apresentou nas Conversações Católicas Internacionais de San Sebastián, na Espanha, em 1948, em que ele representou o laicato católico brasileiro. Estudo esse que é uma excelente síntese do integralismo e também uma excelente síntese da doutrina social da Igreja. Bom, mas é isto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.